Vocês não sabem o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu acreditei, né, na verdade. Não tô aqui para cantar. Salve, galera. Eis-me aqui para mais um vídeo para vocês e eu tô falando para vocês quanto eu caminhei para chegar até aqui aonde eu cheguei. Então eu vou mostrar para vocês alguns livros os quais mudaram a minha vida. Alguns livros eu não tenho uma sequência de ordem, nem o melhor, nem o melhor. Simplesmente alguns que eu marquei, lembrei e vou lembrar aqui agora. E fica até o final, porque o último livro é o livro mais fascinante, é o livro que me fez despertar para que eu lesse outras coisas. Eu não era adepto à leitura, não gostava nem de ler, e vou explicar para vocês mais ou menos como que me despertou aqui esse desejo, esse fascínio pelo conhecimento. Meu nome é Jair Rosa, mentor físico espiritual, ajuda as pessoas na longevidade. Fica até o final que você vai entender como surgiu essa transformação na minha vida aqui. O primeiro livro, qual me despertou, parece que foi a virada de chave, foi um livro que até hoje me fascina, de vez em quando eu tenho que ouvir ele, ou então ler alguns trechos dele, é Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. É uma obra fantástica, cara, uma obra, não tem uma explicação para dizer, é uma ficção do Napoleão Hill, ele tá tendo uma conversa com o diabo. Se essa conversa existiu ou não, eu não sei, cara, mas é muito louco, vale a pena ler, todos deveriam ler esse livro. Tanto é que foi um livro escrito em 1837, aliás, 1937, e foi lançado aqui no Brasil só em 2011. Esse livro foi proibido por muito tempo devido às coisas que ele profetiza. Tudo está acontecendo, tudo é verdade. Vou falar só um trechinho para vocês que me despertou muita curiosidade. Foi no começo, 2016, 17 mais ou menos, que eu conheci esse livro, e esse livro fala de algumas coisas a qual o diabo vem escravizando as pessoas, cara. Ele fala vários tipos de vício, a bebida alcoólica, as drogas, o cigarro, mas uma coisa que me intriga e é muito simples e lícito, ele fala sobre a escravidão pela comida, porque a comida vai levando as pessoas à doença e depois aos remédios, e depois dos remédios vem o domínio, as pessoas ficam dominadas por um sistema o qual, tipo, elas já estão como escrava na mão desse sistema. Vale a pena ler esse livro, faça como eu, escuta aí num podcast, as pessoas que fazem resenha de livros, para você entender, para você ver como é fascinante esse livro, eu recomendo. Bom, tem esse outro carinha aqui, ó. Dieta da Mente para a Vida. Esse também foi no começo da minha trajetória, ali também por volta de 2016, eu comprei esse livro, quer dizer, eu ganhei da minha filha esse livro, né? Eu já me peguei no trem, eu estava trabalhando nessa época ainda, lendo esse livro, olhando para cima assim, perguntando para mim mesmo, por que eu tô lendo isso? Um livro científico que eu não entendia nada, e eu queria desistir, mas parece que eu tinha que ler isso, eu tinha que continuar, eu tinha que permanecer, e até mesmo eu estava fazendo um curso de teologia na época de um cara muito renomado, um cara que eu admiro muito, puta de um intelectual da área científica, a teologia científica, que eu chamo de teologia científica. Então, ele falou a mesma coisa. Ele falou, cara, você acha que eu também, muitas vezes, não quero desistir nas primeiras 10 páginas do livro? Isso foi para mim, cara. Parece que foi uma mensagem de Deus. Ó, você não tem que desistir porque eu tenho uma obra para você fazer, então você vai ter que ler essas paradas aí. E eu continuei lendo esse livro. Esse autor é o David Perlmutter. Depois eu li mais esse, né? E esse também, ó. São 3 livros e quero ler o terceiro, que é o Mal do Alzheimer, que não me deram de presente ainda, estou esperando. Se alguém quiser me presentear, eu aceito. Então, esse livro, o David Perlmutter é um cientista, ele tem um instituto e ele é um cara muito sério. Ele faz vários tipos de experiências em pessoas com doenças da mente. Alzheimer, esclerose, vários tipos de doenças da mente. Depressão, algum tipo de síndrome do pânico e outras coisas que dão em crianças, ou então as crianças já nascem com esses problemas de autismo e outros inúmeras doenças, as quais cada dia vem surgindo novas doenças. E ele fez pesquisa com essas crianças. E o mais interessante é que todas as pesquisas, todos os experimentos que ele fazia, quando tirava o carboidrato dessas crianças ou de algumas outras pessoas que estavam acometidas por doenças da mente, elas tinham uma melhora absurda. O carboidrato, ele é um grande alimento para a destruição da mente. Quando eu falo os carboidratos, são mais os industrializados mesmo, tá, pessoal? Eu me refiro sempre aos carboidratos, mas pense nisso, tá? São os alimentos, supostos alimentos, são coisas disfarçadas de alimento, até parece alimento, mas não são. O nosso corpo não entende com alimento. Ele bate muito firme nessa tecla quanto ao açúcar e os carboidratos, que nem eu faço também. Ele foca muito nisso. E ele fala sobre
a terceira diabetes. Ele fala que o pâncreas aqui, a insulina e o pâncreas, da mesma forma que eles trabalham, tem aqui no nosso cérebro. Então a mesma coisa que vem aqui destruindo nossa parte aqui intestinal, nossos órgãos nobres, vai acontecer aqui também. Porém, como o cérebro é um pouco mais protegido do que os órgãos viscerais por ser mais nobre, talvez seja o motor de toda essa máquina aqui, ele é mais protegido. Pode ver quando as pessoas vão sendo acometidas por uma doença tipo Alzheimer, a pessoa vai definhando. Então parece que as células saem dos músculos e vão fortalecer aqui. Ele fala sobre essas doenças também, ser a diabetes tipo 3. Ele já falava que o Alzheimer era diabetes tipo 3. E é exatamente isso que vem acontecendo. As pessoas enfatizam que as diabéticas serão os futuros pessoas com mal de Alzheimer. Então vale a pena conhecer esse doutor aí, David Perlmutter. Eu também, alguns livros que começou ali, né, que eu achei bem interessante, assim, de atitude de crescimento, de orgulho, de você ser um pouco mais humilde. O Monge Executivo é um livro bem legal e ele até é tema de alguns cursos. O Monge Executivo era um cara da sociedade, um grande empresário, que teve uma revelação, que teve recebeu um algo celestial e se viu na posição de ajudar. Ele mesmo teve um encontro talvez com Deus e falou, cara, eu tenho que largar tudo isso e começar a ajudar. E ele foi trabalhar num mosteiro. Ali ele era professor, ele ajudava as pessoas num curso de alta performance, de liderança. Então ele ensinava líderes a se posicionar, tipo, ele ensinava sargento do exército, ele ensinava jogadores de vôlei, ele ensinava engenheiros, ele ensinava médico, ele ensinava as pessoas a se comportarem, a serem realmente líderes. Só que depois que ele dava aula, ele ia lavar banheiro, ia lavar prato, ele ia fazer jardinagem, ele era um servo, né? E eu lembro quando Jesus, antes dele ir embora, ele lavou o pé dos apóstolos. Ele falou assim, vocês não entenderiam, vocês não entendem isso, mas vocês entenderão. Quer dizer, esse livro é muito interessante que mostra que o líder, ele primeiramente tem que ser servo. É muito difícil entender isso. A gente entende, mas a gente não consegue fazer. Muitas vezes a gente tem um certo orgulho. Eu falo por mim mesmo, muitas vezes eu esqueço disso, que eu estou aqui para servir as pessoas e não para se achar melhor do que elas, e sim se colocar inferior a elas, eu estou para ajudá-las. Então é isso, esse livro me despertou também bem legal. Outro livro também que eu li bem no começo, é fininho assim, eu tenho ele aí também, se chama Armadilhas da Mente, de Augusto Cury, é um cara fantástico, eu falo que é uma das mentes mais brilhantes do Brasil, é o Dr. Augusto Cury, né? Ele também tem vários livros, eu li vários livros dele, mas esses Algemas da Mente é para você, ele fala o quanto o apego às coisas materiais vem destruindo a nossa alegria que tem interior. Digamos que nós temos um tesouro, uma coisa maravilhosa dentro de nós, só que quando nós começamos a nos apegar, vamos lá, primeiramente, o Deus, chamado de Deus, que é o dinheiro, e outras coisas materiais, carros, relógios, celular, enfim, qualquer coisa que seja material, secular, até mesmo a comida. Eu falo que a comida é uma necessidade básica, mas ela está se tornando um vício, tem que se libertar de tudo que faça você ficar amarrado. Eram pessoas que tinham muita grana mesmo, que não tinha vida, tinham uma vida apática, porque elas não conseguiam tirar de dentro delas essa alegria, esse tesouro que existe. E eram pessoas de um nível intelectual altíssimo também. Isso para mostrar que muitas pessoas têm seu nível intelectual muito alto, só que não desfruta da alegria verdadeira que nós podemos desfrutar aqui, como diz a Salomão, né? Eu tive tudo, mas tudo está na simplicidade. Esse livro fala mais ou menos, vale a pena ler, viu? Bom, entre esses livros pequenos também tem um livro que foi bem intrigante também, bem interessante, foi Escola dos Deuses. Eu não lembro o autor, mas eu li faz tempo também, que esse cara, ele cria nele um antagonista, eles dão até o nome de Bremer, se eu não me engano, Brenner. Esse antagonista vai fazendo com que você se corrija com os teus erros. E esse antagonista também vai fazendo você entender que dentro de você existe esse tesouro, que você pode se livrar de todas as coisas externas e se alimentar de si mesmo. Ele fala umas coisas muito loucas, que as pessoas futuramente não precisarão nem dormir, nem comer, e tudo que nós precisamos pode estar em nós mesmos. É muito louco, é uma loucura, é uma ficção, mas dá para tirar algum ensinamento também desse livro. Agora vamos lá para mais um científico, qual esse é o que eu sou apaixonado, Biologia da Crença. Esse livro aqui, quando chegou no Brasil, eu pedi para minha filha comprar, né? Ele não tinha em português, aí eu fiquei esperando ser traduzido e comprei o livro. O autor é um doutor, Bruce Lipton, né? E esse cara, ele também tem uma revelação, ele estudando as células do corpo, estudando o DNA humano por 20 anos. Ele um cara muito zeloso pelo que ele fazia, muito dedicado, porém ele era ateu.
Dificilmente é um homem estudar a máquina perfeita criada por Deus, pelo Criador, e não acreditar que Deus criou aquilo. Então, cara, ele nunca iria buscar o seu propósito se ele não acreditasse nisso. Foi assim que aconteceu. Um belo dia, ele estudando as células, e ele conseguiu entender que as células tinham um comportamento peculiar, elas trabalhavam de forma como se fosse uma indústria, uma mega indústria dentro de nós, e elas trabalhando por conta própria, em velocidade, cara, muito veloz elas eram, e ele começou a entender a complexidade do corpo humano através das células. E ele fala, né, não só sobre as células, fala que nós temos um comportamento de ambiente, o que nós estamos vendo e vivendo, comendo, falando, escutando no ambiente. Isso tudo é alimento para a nossa vida. É o que eu sempre digo. Ele fala assim sobre as doenças genéticas, é bem interessante. Ele desmistifica totalmente essa parada de doença genética. Olha o que ele fala aqui, ó. Um livro muito interessante. Oferece sólida evidência de que a biologia quântica pode pôr à prova o mito do determinismo genético. As pessoas estão sendo fadadas pelo determinismo genético. Tipo, meu pai, meu avô, ele era diabético, ele era hipertenso, foi cardíaco, eu também serei. E isso, ele fala que não tem nada a ver. Ele fala que apenas de 2 a 5% é genética e não são essas doenças da modinha que estão acontecendo hoje. Isso são tudo pelo meio, o meio que nós vemos, porque o meio são as coisas que nós comemos, você herdou a herança dos seus avós, seus pais, e isso vem fazendo com que essas doenças vêm surgindo na família e por gerações e mais gerações. Fora o poder da palavra, as crenças, o que você fala, tudo que você fala é como um veneno em pequenas doses, né? Você vai falando todos os dias as mesmas coisas e isso vai chegar uma hora que vai se materializar. As suas células entendem aquilo que você quer. Quando eu digo assim, eu não consigo, eu tenho dor aqui, eu dor ali, isso aí se materializa, entendeu? Então, quando você diz eu tenho preguiça, por muitas vezes isso vai acontecer e vai ser parte de você, né? Isso está dizendo aqui num livro científico e a Bíblia diz a mesma coisa. O Senhor vai te entregar as suas vontades, seja elas boas ou ruins. Se você persistir nas suas vontades, você será entregue. É que nem as pessoas que estão comendo mal, estão bebendo muito refrigerante, estão comendo muita farinha. Você vai ser entregue a isso. Então, tanto é que as pessoas estão viciadas e o problema é largar desses hábitos, esses costumes. Então, é um vício. Não adianta dizer que não é, porque é difícil voltar depois à sua forma original. Então, Biologia da Crença é um livro fantástico, magnífico. Eu adoro, é um palestrante. Olha a capa do livro aqui, ó. Pode ver, tem uma célulazinha aqui, ó, dançando, ó. Elas parecem hominhos, verdadeiros hominhos. E foi assim que ele identificou, foi assim que ele enxergou ali, e daí ele acreditou realmente que existe um Deus superior, um Criador, porque seria impossível surgir toda essa complexidade do nada, o qual o homem é incapaz de descobrir, desvendar o mistério do corpo humano. Muito louco, vale a pena. Zonas Azuis do Planeta. Pensa num livro, mano, muito chapado. Vou ler muitas vezes esse livro. Eu li, já reli. Muitas vezes eu busco estudo em cima deles, porque eu quero conhecer também os lugares aonde essas pessoas vivem. Zonas Azuis do Planeta é um livro escrito por Elizabeth Buckingham. Eu acredito que seja esse o nome certo. Bom, vamos lá. Eu vou dizer o que são pessoas que realmente vivem nesses vilarejos. Eu marquei aqui porque eu não lembro mais. Os vilarejos que são as zonas azuis do planeta são as pessoas mais velhas do mundo. Não só isso, essas pessoas são velhas e elas não são doentes. Essas pessoas são velhas e elas pescam, elas plantam, elas andam de bicicleta, elas dançam, elas festejam e elas fazem até sexo, cara. Tem pessoas aí com 50, 60 anos que já não faz mais, essas pessoas fazem com 100. Existe uma em Okinawa, no Japão, Loma Linda, na Califórnia. Loma Linda são os adventistas do sétimo dia, eles têm uma vila, um vilarejo lá com faculdades, com centro de treinamento, é muito louco. Eu pretendo conhecer esse lugar porque eu acho fantástico. Eles estão fazendo estudo de crianças, talvez seja um estudo mais prolongado, seja esse de Loma Linda, o qual eles estão começando a estudar criança e vão estudar até o fim da vida delas. Icária, na Grécia, Nicoya, na Costa Rica, Sardenha, na Itália, são esses. Estudando essas pessoas, isso despertou a curiosidade de alguns repórteres, e alguns repórteres foram atrás, levaram um grupo de médicos para estudarem essas pessoas, como essas pessoas eram de 100 anos e parecia que tinha metade da idade, tiveram que conviver e ver o que eles faziam. Lembra do meio, que de Bruce Lipton? Fala, o meio.
Então, eles já vivem, esses lugares são lugares mediterrâneos, montanhosos, lugares de difícil acesso. Então, eles praticamente vivem ali meio que isolado. Esse da Costa Rica tem um documentário na net que foi a entrevista que foi feita, foi como o Hipócrates fazia, né? Hipócrates, a consulta de Hipócrates, eu sentava o paciente na frente dele ali e ele falava: conta aí, cara, como que é a sua vida aí? Como é que você acorda? Você acorda cedo, toma água, você vai no banheiro, você agradece, o que você come na hora do seu almoço, como é que tá seu trabalho, como é que tá seu relacionamento com a sua família? Talvez a entrevista do médico deveria ser assim: a pessoa confessar ali, não para um padre, mas confessar ali para o médico como está o seu dia, o que você vai fazer nos seus dias. Então, porque ele vai ver nível de estresse, vai ver se você está se exercitando, vai ver se você está fazendo uma respiração, vai ver se você está se alimentando bem, vai ver vai saber até o relacionamento que você está tendo ali junto à sua família. Então, tudo isso são potencializadores para você estar bem ou para você se tornar uma pessoa doente, até com a pessoa com câncer mesmo. O câncer, ela vem provocando por um nível de estresse e depois vários fatores externos aí que determinam isso aí. Eu falo que o alimento do câncer depois não são os alimentos que causam o câncer, e sim os subalimentos alimentam o câncer. O câncer vai crescer com excesso de açúcar e carboidrato, e o resto você já provocou antes. Existe um propósito, aliás, existem algumas coisas que essas pessoas fazem que foi provado que eles buscam essa longevidade. E primeiro, é um propósito. As pessoas mais velhas dizem: não, eu quero viver mais porque eu quero ensinar os meus netos, meus bisnetos, sei lá, toda minha geração, eu quero mostrar para eles que dá para viver muitos anos, fazer todas as coisas e viver saudável e uma vida muito simples. Primeira coisa que eles falam é propósito, é propósito de vida. Mostrar para as pessoas que pode, dá para fazer, é o que eu faço hoje para vocês. Segunda coisa, eles cultuam um Deus. A maioria é Deus mesmo, eles são meio que religiosos, eles vão na igreja, eles cultuam, eles vão de 2 a 3 vezes por semana num culto, cultuando a Deus. Então é uma parte espiritual, eles cuidam da parte espiritual. Terceiro, eles fazem atividade física, não tem academia lá, não tem nada disso que nós temos aqui, mas lá o lugar é muito acidentado, eles não têm muito carro, eles andam a pé ou de bicicleta. Detalhe, eles cultivam os alimentos dele, então eles têm que ser jardineiro, eles têm que cuidar da horta deles, eles têm que caçar, eles têm que pescar. Então tudo isso é manualmente, tudo isso como era na época antiga de Jesus lá, era que as pessoas faziam. Então eles fazem muito movimento, faz um tipo de movimento aeróbico, anaeróbico, faz até meio que um pilates, porque fazer jardinagem não é fácil, eu sei, porque eu sou um jardineiro, não é fácil, e é legal, porque você usa vários músculos, várias partes do corpo com posições difíceis. Então, eles faziam isso também. E eles dançam, né? Eles vão para dançar. Então, são várias atividades físicas que eles fazem. A terceira coisa que eles fazem é Moai. Eles fazem uma resenha, eles se reúnem ali, a família, os amigos da família também, num final de semana, não sei que dia, para eles tomarem um bom vinho e bater um papo. Talvez eu não tenha internet, né? Para que ter celular? Então, é isso que eles fazem. Eles se unem para trocar ideias e até mesmo para dançar ali. Eles fazem meio que uma festa ali, uma mesa farta das coisas que ele tem. Eles tomam o vinho cultivado por eles mesmos. E a outra coisa, talvez uma das mais importantes, que vem fazendo com que as pessoas também, quer dizer, todas elas são importantes, mas o que eu foco sempre, alimentação. Eles não comem comidas industrializadas, até mesmo que lá não tem comida industrializada, e eles já vêm de uma cultura, já que vem dos patriarcas ali, as matriarcas da família, todo mundo aprende a fazer as mesmas coisas. Vamos cultivar aqui nossa planta, nossas frutas, vamos cultivar até nós mesmos nossa farinha, vamos cultivar nossa batata doce. Então eles comem comida de verdade, e eles comem também bastante azeite. Eles procuram se curar, porque eles aprendem que algumas plantas são preventivas e outras trazem cura. Eles também não usam quase remédios. É isso que me trouxe assim, que me fez despertar, falar assim, cara, esses caras vivem todos esses anos aí, e eles são pessoas magras, mas eles têm músculos. Isso é intrigante. Então vale a pena conhecer as zonas azuis do planeta, é de verdade, não é uma ficção, foi tirado das pessoas que realmente mora nesses lugares e vive essa vida muito simples. Um outro livro que também me despertou um pouco da minha fé. O que esse cara fala nesse livro aqui são verdadeiros milagres. Ele presenciou, que ele fez experimentos e ele pegou ciências da ciência. Tanto é que é um best-seller. Esse cara que é palestrante em mais de 40 países, Dr. Joe Dispenza, ele fala sobre física quântica. Eu sou apaixonado por física quântica, porque a física quântica é a cura
quantitativa. Quando eu falo a quantidade de coisas que você faz para criar um músculo, para você materializar alguma coisa que você mesmo quer, ou então até mesmo para a cura do seu corpo, de fé em fé, você acreditando, profetizando, confessando, fazendo confissões públicas a respeito disso. Que nem eu falo para as pessoas, quando as pessoas estão no processo de emagrecer, elas têm que começar a confessar isso, falar o que ela está fazendo, como ela está sentindo, o bem que isso vem fazendo para ela. Isso as células entendem que é bom para elas e elas vão cooperar com essa pessoa para que ela permaneça no processo. Isso é muito louco. Ó, tem um trecho aqui que diz assim, ó: podemos modificar o nosso destino genético. Sempre eu falo para as pessoas isso. Ele não acredita quase nada em determinismo genético, exatamente igual o Bruce Lipton. Ativando os genes que queremos e desativando o que nós não queremos. Nós podemos ativar as células que nós queremos e desativar também o que nós não queremos. Digamos que tem uma guerra dentro de nós aqui, onde tem o bem e o mal. O mal nós sabemos que é a vontade de procrastinar, a vontade de comer coisas industrializadas, a vontade de fazer sexo, a vontade de jogar videogame, as vontades que não agregam, a vontade de não fazer nada, a vontade de ser preguiçoso, a vontade de ser sedentário. E ele fala que nós podemos ser transformados por uma genética, que se chama epigenética, ela está acima da própria genética. Então, é a desconstrução do que você vem construindo. A maioria das pessoas vem construindo, eu também fui assim por muitos anos, eu só fui entender isso depois dos 40 anos, que eu fui entender que eu podia reprogramar minhas células e minha mente e criar uma outra pessoa em mim. Quem me conhece sabe disso. Então, é isso que ele fala, que nós temos que começar pela força da mente, da meditação e outras coisas mais, você buscar a pessoa que realmente você deveria ser na sua essência original. É mais ou menos isso que eu digo. Davi disse, existe um livro, Deus tem um livro para cada um de nós. Cada um está escrito nossa história, com o nosso propósito. Só que nós temos o livre-arbítrio e às vezes escolhemos um caminho diferente. Daí nós saímos do caminho que é o caminho perfeito, que é o caminho melhor, que é o caminho que seria o caminho original, que vai trazer alegria e paz para a nossa vida. Olha, ele fala aqui, ó, alguns sinais vêm de dentro do corpo, como sentimento, pensamentos, enquanto outros vêm a resposta do corpo ao ambiente externo, como a poluição e a luz solar. Ele fala a mesma coisa ali do Bruce Lipton. Nós temos dentro de nós aquele mundo de células que pode trazer um monte de coisa para nós, que faz os hormônios funcionarem, trazendo alegria, paz, amor. E nós temos também o ambiente externo, aonde pode também trazer todas essas coisas, as coisas boas, mas geralmente estão trazendo as coisas ruins. Porque muitas vezes nós estamos em meio a documentários ruins na televisão, nós estamos perdendo tempo na internet, nós estamos ouvindo fofoca ou até mesmo fofocando, nós estamos vendo coisa ali que não era para ver. Muitas pessoas estão perdidas na pornografia. A pornografia é como se fosse um vampiro te sugando de dentro para fora, tirando toda a sua energia, destruindo todos os seus hormônios. As pessoas estão sendo tomadas por vários tipos de vícios que se tornam cada vez mais lícitos e não percebem. E um dos fatores também que eu friso sempre, a comida. A comida vem destruindo as pessoas. Cara, a Bíblia fala desde o princípio. A comida é um fator que vem destruindo o homem, tirando o homem dos seus caminhos desde o princípio. Olha o que diz aqui em Êxodo. Quem dera nós tivéssemos morrido nas mãos do Senhor na terra do Egito. Está falando das pessoas que estavam escravizadas no Egito, que foram libertas por Moisés. Quando estávamos sentados junto às panelas de carnes, comíamos pão à vontade, pois você nos trouxe para esse deserto, a fim de nos matarem de fome toda essa multidão. Eles estão reclamando aqui que lá, quando eles eram escravos, eles tinham as panelas de carne ao lado deles, comia pão e carne à vontade. E ali no deserto eles estavam passando fome. Então, quer dizer, temos várias referências na Bíblia que mostra que a comida trazia o pensamento e as pessoas queriam voltar a ter aquilo, mas para eles voltarem a ter aquela comida, eles tinham que ser escravos e eles preferiam ser escravos. Falaram assim, não, a gente prefere ser escravo ou até a morte do que ser livre, porque para ser livre tem que se abster de todas essas coisas. A liberdade não é fácil, mas é alcançável. Então esse livro, Você é o Placebo. O que seria placebo? Para as pessoas que não sabem o que é placebo, placebo é um remédio que não tem nenhum efeito. É um remédio de sal ou açúcar ou até mesmo farinha, que as pessoas é colocado para fazer teste científico em algumas pessoas. Esse livro aqui mostra também que na Segunda Guerra Mundial acabou a morfina, acabou os remédios lá dos médicos na Segunda Guerra e como que ia operar as pessoas ali ou neutralizar a doença das pessoas sem morfina, sem nenhum analgésico. O médico teve a brilhante ideia de colocar o que ele tinha sal, ele tinha açúcar,
Então ele começou a usar sal e açúcar e ele conseguia ver o resultado exatamente igual à morfina. As pessoas não sentiam mais dores. E tem várias provas aqui científicas também mostrando que pessoas com ansiedade, tomando ansiolíticos fortes, poderosos, que ansiolítico destrói as células. O outro grupo de controle tomando o placebo e os resultados eram praticamente os mesmos. Então isso quer dizer, nós temos um poder na mente. E esse poder se chama fé, né? Então a fé, ela pode ser como um espírito de poder que vem e destrói até mesmo um câncer num momento, ou ela pode ser construída ou desconstruída pouco a pouco. Então eu falo que a fé, que nem a própria Bíblia diz, a fé, ela cresce em fé em fé. Então em fé em fé, você vai ouvindo, vai falando, vai acreditando e isso vai se materializando, vai se concretizando. Bom, agora eu tenho esse livro aqui é bem recente, Gordura Sem Medo. Cara, esse livro aqui é uma obra fantástica que todos os médicos deveriam ler, para parar de falar para as pessoas pararem de comer gordura. Elas vão falar assim, cara, você tem que comer gordura. A gordura é fundamental, a gordura é primordial, a gordura é uma base sólida para o nosso corpo, uma necessidade básica para o nosso corpo. Quando eu digo gordura, são as gorduras animais e gorduras vegetais, não gorduras hidrogenadas e nem gorduras transgênicas, e sim gordura natural, quanto mais natural possível. Aqui tem inúmeras provas que eles falam assim, tem um tal de Ansel Keys, que é um protagonista, é o próprio capeta desse livro aqui, né, meu? Acho que é Ansel Keys o nome dele. Ele começou essa ideia de gordura animal traz doença cardíaca. Gordura animal traz isso, gordura animal não serve para o corpo. Porém, tudo começou com quando eles faziam a medição ali dessa gordura, o colesterol total do sangue não separava HDL nem LDL, e sim era o colesterol total. E toda vez que a pessoa comia a gordura, ou gordura animal, ou a manteiga, ou os ovos, ou todos os derivados, realmente o nível do colesterol aumentava, tanto o HDL como o LDL. Só que passando-se os anos, fazendo o teste, foram cortando isso e fazendo-se os testes, permanecia ainda, as pessoas começou a ficar cada vez mais cardíaca. Isso há 100 anos atrás, tá? Novos experimentos, cada vez eles tiravam mais a gordura. E se descobriu, falou, existe uma separação no colesterol aí, tem o HDL e o LDL. E se provou que o HDL, além de ser bom, é necessário. Tipo assim, ele não é só bom, ele é necessário. Então quer dizer que as pessoas que não consomem uma quantidade legal de gorduras, elas estão com falta desse colesterol bom. Esse colesterol é como a vida, é como um protetor, é como uma coisa que traz imunidade para o nosso corpo. O colesterol HDL e nem mesmo o LDL, que diz ser o colesterol ruim, o livro diz que não é. Diz que só as partículas colesterol pequenos e densos são partículas duras ali, fragmentos duros ali, que podem trazer essas doenças, que fazem mal. Então, nem todo colesterol LDL também pode ser classificado como colesterol ruim. E se passar dos tempos, até 10 anos atrás ainda se dizia que as gorduras de origem animal poderia ser cancerígeno, poderia ser os próprios motores das doenças cardíacas, mas isso desmistifica tudo aqui. Temos várias provas científicas, qual foram todas arquivadas, tudo por causa disso. Quando eles viram que tirando essas gorduras, entrando o óleo transgênico da época, poderia fazer muito mais coisa. E as grandes indústrias tanto de alimentos como as farmacêuticas falaram, nossa, isso é bom, porque nós estamos vendendo muitas estatinas, vendeu muitas estatinas. As pessoas tomavam estatinas sem precisar. Por quê? Porque eu não quero ser um cardíaco, eu não quero morrer dessa doença. E tinha muitas pessoas morrendo dessa doença. Quando entrou essa parte capitalista, entrou também os lobbies. Foi injetado muito dinheiro. E os órgãos competentes, a OMS, alguns órgãos da época, eles foram praticamente corrompidos por isso, foram coniventes para isso, porque quem patrocinava os experimentos e as pesquisas era a Nabisco, era a Monsanto, era a Nestlé. Essas indústrias eram que patrocinavam, os próprios cientistas estavam nas mãos das pessoas que faziam os alimentos com os transgênicos. Então falava assim, não, é interessante nós tirarmos mesmo de cogitação essas gorduras boas dos animais e colocar os transgênicos. Foi aí que entrou esse óleo vegetal, entrou
a margarina, entrou, com isso faz muita coisa, faz vários tipos de bolo, entrou também os transgênicos juntamente com a farinha, que também, o glúten, né, que também, todos eles são da mesma indústria, da Monsanto. A Monsanto, ela é laboratório de remédio, é a Bayer, a Monsanto faz semente transgênica, a Monsanto faz pesticidas, faz agrotóxico, faz um monte de coisa aí, tudo do capeta. Não é Monsanto, é a mão do capeta, né? São essas pessoas que estão no poder do mundo. E essas pessoas, elas dominam todos os órgãos que supostamente se dizem competentes, se dizem os órgãos que determinam o que nós devemos e não devemos comer. Por isso, é uma coisa bem simples de você ver, é só você olhar para o mundo. Nós temos um mundo doente, mais de 50% da população mundial está obesas e acima do peso. Nós temos um número exorbitante de pessoas diabéticas, nós teremos muitas pessoas com doenças da mente, Alzheimer, tudo isso porque as pessoas estão mais preocupadas com isso. Ninguém está muito. Os médicos já aprendem, eles não têm culpa, eles já aprendem nas faculdades a dar remédio. Bom, e por último, né? Por último, não sei se eu falei todos, né? Talvez falei. Esse livro aqui, ó, tudo que eu li, um pouco desses livros que eu falei para vocês aqui que eu li, tudo partiu do meu ceticismo, da minha falta de sabedoria, da minha falta de conhecimento, da minha falta de entendimento, quando eu comecei a ler a Bíblia. Parece que Deus me dirigiu por um caminho diferente, um caminho de um propósito muito maluco, o qual eu vivo hoje. Quando eu comecei a ler a Bíblia é um livro fantástico, nós temos toda a ciência aqui, nós temos todas as revelações, todas as curas, tudo que nós precisamos em todas as áreas da nossa vida, nós temos nesse livro. O único problema é que ele é enigmático, ele não revela tudo claramente. É como se fosse um jogo de xadrez, né? Nós jogamos uma peça, aí já vamos se preparar ali para qual vai ser a jogada para a gente jogar a outra peça. É como um grande quebra-cabeça, que você vai lendo, e você tem uma pequena revelaçãozinha assim, ó. Eu falo que são pequenos farelos de alimento. Você às vezes nem vê. Cada farelo vai sendo um alimento e você vai juntando esse quebra-cabeça. Você se contempla com aquilo, você vai vivendo mais o pleno, você vai entendendo mais sobre o amor, você vai entendendo um pouco mais sobre a vida. A Bíblia é o primeiro livro de todos. Uma pena que Deus não deixou tudo claramente explicado para que nós pudéssemos entender aqui com clareza. É tudo um grande enigma, mas é o livro perfeito. Por intermédio dele, eu fui buscar todo esse conhecimento científico. E na ciência, eu achei a Bíblia de novo. E na ciência, eu achei Deus. E Deus também está na ciência. Se as pessoas olhassem mais para a Bíblia e fizessem mais experiência com o homem através da Bíblia, com certeza nós não teríamos um mundo do jeito que está hoje. Pessoal, essa é a minha mensagem de hoje, é uma mensagem um pouco longa, mas eu tinha que falar isso para vocês porque eu acho muito interessante. São apenas alguns livros que eu li, tem muitos outros livros que eu li que eu não me recordo agora, livros que marcaram minha vida. Mas essa mensagem faz algum sentido para você, envie para as pessoas da igreja, envie para o grupo de família. E outra coisa, pessoal, eu não vejo muito incentivo sobre literatura, sobre ler livros. O que vai trazer crescimento pessoal, interpessoal, que vai trazer crescimento em consciência é o conhecimento. O conhecimento traz alegria. Fiquem com Deus.